Boa noite a todos. A gente vem convivendo há algum tempo, mas sempre confunde os nomes, né? As pessoas. Então, eu sou Eliane Navega. Então, dando prosseguimento, né, ao seminário A Evolução de Dois Mundos, vou falar do capítulo 12, 13 e 14. No capítulo 12, quando inicia, né, essa parte, vamos falar sobre a diferenciação dos sexos, como se iniciou. Então, no próprio livro, se a gente voltar lá no início e for recapitulando tudo que nos foi passado até o momento, percebemos que essa evolução começou desde os primórdios, né? Desde as algas, desde antes das algas, tudo, e que o que vem trazendo é a cada dia mais a evolução nesse sentido, né? A evolução do ser humano, a evolução da humanidade e da espiritualidade também, porque nós temos tanto uma formação construída de uma genealogia do espírito como do ser encarnado, que ocorre mais ou menos juntas e que veio, né, inicialmente essa parte espiritual. Então, como eu já havia iniciado, né, o capítulo 12, como se iniciou a diferenciação dos sexos? Iniciou-se com os princípios espirituais, né? Teor de forças, as inteligências superiores, que levou a uma reprodução sexuada, a formação dos órgãos masculinos e femininos. Com isso, a criação das forças genésicas, né? Que vão favorecer não só a reprodução, como a criação de outros processos. São criações, então, psicocinéticas, comandadas pelo espírito. Vem desde o início até chegar, então, a essa reprodução sexuada. Começou um aperfeiçoamento fisiológico das criaturas. Inicialmente pensava-se só numa evolução de uma seleção natural, né, feita pelo meio, feita pelo ambiente. Mas hoje sabemos que essa evolução também vem pelo comando espiritual. E é um aperfeiçoamento que não está terminado ainda, principalmente em função do desenvolvimento genético que hoje nós temos, né? O projeto Genoma, as células troncos. Então, nesse mapeamento genético, tem se conseguido identificar várias doenças que são transmitidas pela hereditariedade. Então, muitos casos, eles estão interrompendo essa transmissão desses problemas, dessas más formações. Em contrapartida, não conseguem com a mesma velocidade a cura para esses procedimentos. Então, hoje tem se gerado seres com DNA personalizado. Então, os pais escolhem a cor dos olhos, escolhem o sexo, interdita, né, essas doenças. Então, ainda é um processo contínuo, seja por essa evolução material do homem, como também a espiritual. E como que se dá essa diferenciação dos sexos? Então, começa lá no processo de fecundação, onde a gente vai ter como característica masculina o homem, né, que vai trazer o cromossomo X e o Y, e a mulher XX. Então, quando ocorre esse processo da reprodução sexuada, a gente vai ter que esse cromossoma vai ser trazido do pai ou X ou Y, e da mãe, da fêmea, a gente vai ter o quê? Só o X. Com isso, a gente determina já na fecundação o sexo, né? Em função dessa junção entre o óvulo e o espermatozoide, que vão conter esses cromossomas. Esse período de diferenciação ocorre a partir da 7ª semana, porque até então,
tanto o sexo masculino quanto o feminino não estão diferenciados. Eles são apenas cordões, que não tem nenhuma diferenciação. Por isso que antigamente fazia-se os ultrassons, né, numa fase mais avançada. Hoje, com o processo da sexagem, nós temos o quê? A determinação desse sexo um pouco antecipado. Porque o processo de diferenciação começa de dentro para fora do ser. Então, primeiro formamos testículos, ovários, né, as glândulas, para depois a gente ter uma transformação externa, que ela é uma secundária, e daí a formação da vagina, dos testículos e a definição desse sexo. Essa diferenciação ocorre e daí só vai ocorrendo o quê? O desenvolvimento do ser. Quanto à perda das características sexuais, estamos informados de que ocorrerá espontaneamente. Ocorrerá espontaneamente quando as almas humanas tiverem assimilado todas as experiências necessárias à própria sublimação, rumando após milênios de burilamento para a situação angélica, em que o indivíduo deterá todas as qualidades nobres inerentes à masculinidade e à feminilidade, refletindo em si, nos degraus dos avanços à perfeição, a glória divina do Criador. Mas isso sabemos que ainda é um processo evolutivo, como foi colocado aqui, lento, né? Que ainda estamos longe de chegar a ele. Capítulo 13. Vamos falar sobre a gestação frustrada. Como compreenderemos os casos de gestação frustrada? Quando não há um espírito reencarnante para arquitetar as formas do feto. Esse caso geralmente ocorre em função dos moldes emocionais maternos. Aquela mulher que tem a necessidade de engravidar, aquela mulher que pensa que pode ser estéril, então quer acelerar a todo custo esse processo de fertilização. Em algumas comunidades, quando a mulher é estéril e que ela pode ser julgada e condenada por isso, então ela cria uma energia, ela cria um estado emocional que é capaz de moldar as células reprodutoras, os órgãos envolvidos nesse processo de reprodução e gerar um falso embrião, um falso zigoto, e vai desenvolvendo até mesmo as características externas da gravidez, como escurecimento de auréola, desenvolvimento da barriga, tudo, mas não passa de um processo de automatismo e reflexão que essa mulher gera nas suas células. E qual outro processo? E aí não ocorre, então, a gravidez verdadeira. É uma pseudociese, é uma falsa gravidez. Quando isso pode ocorrer também? Quando a mulher tem uma recusa deliberada também por essa gravidez. Então, ao mesmo tempo que algumas querem muito, existem aquelas que recusam essa gravidez. E expulsa a entidade reencarnante desse processo que teve o início, desarticula os processos celulares da constituição fetal. Então, assim como a mente, como o processo do automatismo e de reflexão, ela consegue alterar para se parecer grávida, ela também interfere dessa forma no desajuste dessas células, levando, então, a falsa gravidez e, entre aspas, o aborto voluntário. Existe também a desistência do espírito reencarnante, porque a gente já sabe que na maioria das vezes, quando se é programada uma família, uma gravidez, já é feito no plano espiritual e geralmente vem por processo de expiação. Quando chega no momento dessa reencarnação ocorrer, o espírito tem medo e daí ele desiste dessa encarnação. Então, geralmente, quando ocorre esses desajustes que levam a mulher a recusar essa gravidez e ao espírito reencarnante também desistir dessa reencarnação, é porque ele já traz de histórias pregressas, de outras vidas, o quê? Um desajuste emocional entre eles. E a gravidez, então, não vai ser uma gravidez que vai
termo, então ela vai ser interrompida. No capítulo 14, já vamos começar então com a parte do aborto criminoso. O aborto é um paroxismo da violência, né? É uma situação de extrema violência, assim como existe tanta preocupação com a Segunda Guerra, onde se matou milhões de pessoas, hoje mata-se com o aborto a mesma quantidade de pessoas em um tempo muito menor, porque o feto, o embrião, o zigoto, ele não tem um sistema de defesa. E vem também as justificativas. O Aborto na Luz do Espiritismo é um livro muito interessante que ele traz uma classificação para esse aborto. Um aborto que vai de pais que acham que não tem a condição socioeconômica para gerar esse filho. O aborto estético, né, gerado por pessoas que trabalham com a beleza, que trabalham com a exposição da pessoa e que a gravidez poderia vir a afetar isso. Por questão de honra, né, pais que veem as filhas que não são casadas, solteiras, engravidando. Vem o aborto eugênico, né, optado por várias famílias na eliminação do feto com má formação congênita. Então, isso tudo é uma justificativa para o aborto. E com isso, cada dia mais, a gente vem aumentando esse número, né? Chega a 60 milhões contra 90 de crianças nascidas. Então, é um índice muito alto. E as pessoas que defendem o aborto vêm de uma ideologia materialista, que acha que o homem é apenas um aglomerado de células, que ainda não é um indivíduo, que ainda não tem uma independência e que a vida dele não passa de um estado dessa matéria. Então, eles acreditam que o aborto não é um crime, que a mulher, né, as classes feministas acham que a mulher é dona do próprio corpo. Então, se ela quer o aborto, ela tem que ter esse direito, porque o corpo é dela, independente de um ser vivo que ela está gerando. E pela teoria espírita, né, espiritualista, eles condenam, porque acredita-se que já existe nesse ser, né, a partir do momento que se fecundou, a própria essência, tem a sede da inteligência, tem os sentimentos, ou seja, a alma. Então, é um ser vivo. Aí existe as correntes, então, da defesa e os a favor. Mas o que tem que prevalecer nesse sentido é a ética, né? Seja a ética religiosa, a ética jurídica, porque como que a gente vai determinar que um juiz, um médico, ou os pais, ou a própria gestante vai determinar a eliminação de um ser? Com que parâmetros, né? Então, que a gente leve sempre em consideração esse aspecto. E no Brasil, é liberado o aborto em caso de risco de vida para a mãe. E também no Livro dos Espíritos, quando se pergunta se isso é permitido, sim, porque eu já tenho um ser desenvolvido, que é a mãe. Então, se corre risco de vida, prioriza-se a mãe, e não o ser que ainda vai entrar em evolução. E temos que levar em consideração que esse aborto é a eliminação de um ser vivo, porque a vida começa na fertilização. O espírito reencarnante liga-se à mãe, muitas vezes, até mesmo antes da fecundação, quando ele é planejado, quando foi combinado e que isso vai acontecer. Então, ele vem, às vezes, até escolher o seu próprio sexo. Fala que eles vão aproveitar a massa e o tijolo fornecido para os pais na edificação de um novo ser. Então, é o próprio espírito que vai coordenar esta formação. O zigoto e o embrião já são organismos vivos. Tem um potencial enorme de uma única célula, um aumento ponderal de 10.000 vezes em 4 semanas. Então, a partir do momento que existe essa fecundação, é a célula que mais se multiplica em um curto período de tempo, que mais se divide nesse período de tempo. Então, já produz o que? Um DNA inconfundível. Esse aspecto abordado foi do livro Clamor da Vida, né, que vem trazer, pela uma ginecologista, a doutora Marlene,
essas reflexões a termo do aborto. A partir da 8ª semana, as características tipicamente humanas começam a ser desenvolvidas. Daí o ser perde a cauda e tem um aspecto de rosto. Será que aí será considerado um ser vivo? E o embrião começa desde o início, porque toda célula estranha, todo corpo estranho no nosso corpo, ele é eliminado pelo nosso sistema de defesa, né? Isso ocorre nos processos inflamatórios de uma doença. E a gravidez também traz o que? Um corpo estranho para o organismo. E esse feto, esse embrião, ele tem a capacidade de criar enzimas que venham neutralizar a ação das células T da mãe, que vai tentar eliminá-lo. Então, na verdade, ele já tem um patrimônio genético exclusivo, ele já tem a capacidade de se defender. Por isso que a gravidez continua, ela vai a termo, porque o próprio embrião fornece contra essas células T de defesa da mãe substâncias que não reconheçam como um corpo estranho e continua o desenvolvimento, né, do embrião. Quando são favoráveis ao aborto, eles acreditam que existe um parâmetro para você julgar um concepto viável ou inviável. E dizem inviável até 500 gramas e altura máxima 16 centímetros. Sendo que em alguns livros, em algumas referências bibliográficas e às vezes na internet, já tem relato de um embrião que se desenvolveu com menos que 16 centímetros e menos de meio quilo. Então, é complicado como que você classifica esse ser para poder eliminá-lo. O que é o concepto? O concepto inclui todas as estruturas embrionárias e extraembrionárias que desenvolve a partir do zigoto. Portanto, inclui o embrião e também a parte embrionária da placenta e suas membranas associadas, âmnio, saco coriônico, né, que é o gestacional, saco vitelínico. O aborto é a interrupção prematura do desenvolvimento e expulsão do concepto do útero, ou expulsão de um embrião ou um feto antes de se tornar viável, capaz de viver fora do útero. E dentro dessas características, né, dessas ideias que são favoráveis ao aborto, existem também as contradições. Porque quando a mulher não consegue engravidar, ela procura um tratamento e vai fazer essa fecundação de uma forma artificial, através do bebê de proveta, né? Depois de fecundado, é transferido para o útero. E isso gera o risco de uma gravidez múltipla. Então, no nosso país, é permitido em torno de 3 a 4 embriões. Só que a gente sabe que muitos médicos fazem essa colocação dentro do útero até de mais embriões, porque geralmente são mulheres com grande dificuldade de engravidar, com distúrbios hormonais, idade avançada, alguma alteração. Então, o risco de perda é maior do que o risco de dar certo. Com isso, faz-se o que? A redução de alguns embriões. Ah, deu certo? Deu, mas é uma gravidez múltipla. E é introduzido, então, escolhe, seleciona aleatoriamente já um embrião e faz a eliminação com uma substância química. E aqueles que foram fecundados e não foram colocados na mãe? Também são eliminados. Então, fica essa contradição. Ao mesmo tempo que busca-se, né, a gravidez, não permite que a natureza deixe que o desenvolvimento ocorra de acordo com o que pode acontecer, ser eliminados naturalmente e provocam esse tipo de eliminação. Existe também a pílula do dia seguinte. Segundo a doutora Marlene, impede até mesmo o processo de clivagem, ou seja, quando ocorreu a fecundação, ela atua de acordo com o número de horas que ela é ingerida após o ato sexual
e vai evitar que essa divisão celular ocorra. Se ela não ocorre, o ser não desenvolve, automaticamente eu não tenho anidação. Então, não é aborto. Desconsidera-se que a vida começa na fecundação. Existem também algumas teorias que falam que, dependendo desta hora, que se for muito inicial, após o ato sexual, pode impedir que a mobilidade da trompa, a mobilidade do espermatozoide leve à fecundação. Aí sim, não seria, né, um aborto. Em alguns outros casos, dependendo, ela altera o endométrio, que é o quê? Um acolchoado no útero que vai receber esse óvulo e esse espermatozoide, o zigoto, para implantação e dar desenvolvimento às estruturas externas. Então, se esse endométrio descama, eu não vou ter o processo de nidação, mas eu tive o processo de fecundação. E quanto à malformação, também falam que a gente pode optar, eliminar esse ser. Esquecem que essa malformação vem o quê? Da diversidade desse ser. Que esse ser reencarnante pode estar precisando dessa situação, dessa alteração física ou mental, para o quê? Para um processo de reparação de problemas anteriores, para um processo de evolução. E esse processo de reparação, essas dívidas do passado, pode não estar ligada só ao ser também reencarnante. Pode estar ligado aos pais também. Não significa que uma pessoa que nasça deficiente em uma família seja um processo de resgate, um processo de evolução só para esse ser. Os pais também podem estar envolvidos. Então, no livro Que os Nossos Filhos São Espíritos, relata uma história de um casal rico, de condição financeira boa, filho de médico, e que a criança nasceu, né, inicialmente normal e de repente desenvolve uma síndrome e passa a ficar totalmente vegetativo. O avô, que era médico, questionou como, por que comigo, na minha família, com tantos recursos, eu, médico, não consegui fazer nada. E passavam muito tempo angustiados, os pais, esse avô. Procuraram, então, uma pessoa, né, relacionada ao espiritismo, à teoria espírita, para descobrir o que tinha acontecido. E foi permitida uma revelação de que esse feto, esse ser, né, essa criança, era um namorado da mãe em outra encarnação. E que ela desprezou ele, preterindo o marido da atualidade. Então, eles montaram na espiritualidade esse processo, essa formação de família com ele e filho, para tentar resgatar esse processo. E quando ele foi preterido ao outro, ele suicidou. Então, ele gerou uma alteração do perispírito dele também. Então, era uma condição dele e uma condição desses pais. E o avô, na outra encarnação, era o pai dele. E que tinha ele como um filho prodígio, um filho que tinha toda uma estrutura de futuro montada. Então, é um resgate não só dele, né, que mudou o seu perispírito com o suicídio, mas também do pai e da mãe. Era um relacionamento amoroso mal resolvido. Então, o bem maior de um ser humano é a própria vida. A boa ou má qualidade de vida é condição inerente à própria existência e à necessidade do espírito reencarnante e também dos pais. Aí entra, né, um aspecto muito discutido, muito condenado, que é levar uma gravidez de estupro a termo. E isso vem o quê? Ainda que gerado em condições adversas, o ser no ventre materno carrega um enorme potencial de vida. Do coração materno espera-se o ato de misericórdia e compaixão. Que consequência tem para o espírito o aborto? É uma existência nulificada e que ele terá de começar tudo de novo. É uma consequência que leva, muitas vezes, alguns espíritos menos desenvolvidos, uma ideia fixa de vingança contra os pais que o rejeitaram. E alguns outros ainda com mais dificuldade de aceitar, de melhorar, de buscar,
transformam-se o seu perispírito em ovoides e passam a ser verdadeiros obsessores daqueles pais. Então, traz um processo de vingança, um processo de energia negativa para aquela família. Então, realmente, é uma existência que vai ser nulificada e que ele vai ter que recomeçar tudo de novo. Reconhecendo-se que os crimes do aborto provocado criminosamente surgem em esmagadora maioria nas classes mais responsáveis da comunidade terrestre, como identificar o trabalho expiatório que lhes diz respeito, se passam quase totalmente despercebidos à justiça humana? Nós temos o plano terrestre, onde cada povo tem o seu código penal. Então, existem algumas regiões em que o aborto é liberado, teoricamente não é crime, e outras regiões que liberam alguns casos e outras que não liberam de forma alguma. Mas daí entra, né, o pluralismo democrático, entre cada um vê o seu lado e faz o que acha melhor. E o que leva, né, no plano terrestre, não ter também devidamente a justiça esperada por todos, é que na maioria das vezes a mãe, a pessoa grávida, faz um pacto com esse aborteiro, seja ele um médico, seja ele só um técnico de enfermagem, seja ele uma pessoa que se especializou nessa ação tão maléfica de não denunciar. Então, muitas vezes, quando dá certo, ninguém nem fica sabendo. Quando ocorre algum risco de morte, que essa mãe vai parar no hospital e que dá entrada em estado grave alguma coisa, o pacto do silêncio é maior do que o risco de morte. E daí realmente passa desapercebido. Mas a gente não tem só essa vida, né? Nós não temos só a justiça terrena, a gente tem um reino divino. O bem do Criador tem uma lei básica, e é para todas as criaturas, independente de quais elas sejam. As transgressões deliberadas a essa lei básica são corrigidas no próprio infrator, com o objetivo natural de conseguir o equilíbrio máximo, dentro da mínima cota de pena, porque a lei básica, ela não vem para nos destruir, ela não vem para condenar, ela vem para nos ajudar, para dar o que? Um processo de evolução, um processo de reparação desse ser criminoso. E para que se consiga ter esse equilíbrio, ter esse resgate, é necessário que tenhamos o que? O arrependimento. Mas não o arrependimento puro. O arrependimento, eu me arrependi e pronto. É necessário que com esse arrependimento a gente venha o que? Alterar os nossos atos e buscar uma forma de corrigi-los. E evitar ao máximo o remorso, porque o arrependimento é um sentimento do bem, é um sentimento sadio. A partir do momento que esse arrependimento nos leve a atos que venham corrigir. Mas o remorso, ele é patológico, ele dá uma ideia monodeísta. Então, a pessoa que comete o aborto vai ficar com aquela fixação. Eu errei, é um crime, e fica tão obcecada com aquela situação, com aquele ato, que ela impede um desenvolvimento psicológico, psiquiátrico bem. E ela faz o quê? Ter as neuroses, ter as depressões, né? Os psiquismos que vêm ter um problema maior. Observamos, então, que a lei básica, o bem do Criador, baseia-se na justiça perfeita, oriunda do perfeito amor de Deus, dos ensinamentos de Deus. Errei, mas eu posso corrigir, eu posso mudar. Que toda reparação deve ser entendida em termos de vida eterna e não na vida fragmentada que conhecemos na encarnação humana. Mas faz necessário que a gente comece aqui, né, essa reparação. Que cada existência tem seus acertos e seus erros, e que a misericórdia divina não quer o sofrimento eterno do delinquente, mas que o mal seja suprimido com a possível redução do sofrimento.
Existem os problemas? Existem. Existem os obstáculos? Existem. Mas se eu quero sofrer ou não, mais ou menos, depende da minha aceitação desse problema e da minha busca, né, de melhora dele. A cada um de acordo com suas próprias obras. Arquivamos em nós as raízes do mal. Porque se a gente ficar sempre com essa ideia de remorso e tudo, a gente não vai conseguir mudar. Então, mesmo na reencarnação, essas raízes são extirpa à custa do esforço próprio, em companhia daqueles que sintonizem com a nossa faixa de culpa, espíritos em cursos em regeneração da mesma espécie. Então, o aborto, né, delituoso, propriamente dito, o que ele gera? Principalmente na mulher, que tem o quê? Assume a função, assume aquele momento da maternidade, né, que é um momento sublime. Então, o desajuste dessas energias psicossomáticas com um profundo desequilíbrio do centro genésico no homem e na mulher gera um desequilíbrio muito mais grave na mulher em virtude da responsabilidade assumida frente à vida que ela prometeu honrar com nobreza na maternidade sublime. A partir do momento que ela rompe com esse objetivo, com essa função que ela assumiu, o que acontece? Pelo remorso, a gente já pôde ver que tem o que? As alterações psicológicas e psíquicas. Ela atrai os espíritos obsessores, atrai as energias negativas. Pela assimilação dessas vibrações de angústia, desespero, revolta e vingança dos espíritos reservados para filho. No homem, como aspecto, além desses aspectos psicológicos, existem as moléstias testiculares, desendocrinais diversas, distúrbios mentais, evidente obsessão por parte de forças invisíveis emanadas de entidades retardatárias que ainda encontram dificuldades em expulsar-lhes a deserção. Nas mulheres, o choque traumático no corpo espiritual, angústias indefinidas, sentem-se diminuídas moralmente em si mesmas, a miopraxia do centro genético, ou seja, a diminuição da capacidade, de atividade dele, falta de força nas células ciliadas para a condução do óvulo e alimentá-lo, que leva à gravidez ectópica, ou seja, nas trompas, e de localização heterotópica do ovo. Problemas de endométrio, placenta baixa ou prévia, endometriose, salpingo ou oforite, aderência das pregas, da mucosa tubária, tumores ovarianos de trompa, síndromes circulatórias, cardiopatias, eritroblastose fetal, que a gente sabe que é o quê? A diferença, em questão de consanguinidade entre mãe e feto gera esses anticorpos, sensibiliza a mãe, numa segunda gravidez seria pior. Então, essas alterações todas que a gente vê, tanto no homem quanto na mulher, e mais grave na mulher, pode ser um processo que foi arraigado com outras vidas do aborto e que altera o perispírito dessa mulher. E em um livro que eu peguei como referência biográfica, agora eu não me lembro, compara esse perispírito a uma forma de bolo. Então, se eu tenho uma forma de bolo amassada, eu vou ter um bolo alterado, eu não vou ter um bolo perfeito. Então, essas alterações podem gerar a essas malformações, que vem então do feto e que vem também do perispírito materno, e que seria melhor ter esses filhos indesejados, esse aborto na Terra, fazer esse resgate aqui, porque a influência negativa que a gente sente desses espíritos com esses sentimentos de vingança, de não aceitação do aborto, nos prejudica mais do que se a gente tivesse com eles aqui na situação de filhos problemas para estar tentando resolver.
Para melhorar a própria situação, o que deve fazer a mulher que se reconhece na atualidade com dívidas do aborto provocado? Antecipando-se desde agora no trabalho da sua própria melhoria moral, antes que a próxima existência lhe imponha as aflições regenerativas? Sim, é necessário que a gente comece agora. Tem frutos que demoram mais a florescer, a ter um florescimento, a frutificação, mas todos nós somos capazes de produzir. Basta, segundo Aristóteles, que a gente deixe essa diferença entre potência e ato. Então, os espíritos mais evoluídos têm o amor em potência, os menos evoluídos, mas os mais evoluídos já transformaram, já germinaram esse amor em atos. Então, é necessário que, se podemos fazer agora, que a gente faça isso, que a gente tire esse amor de uma forma latente, de potência, e que a gente transforme em ato, em germinação de coisas boas. Porque sabemos que é possível renovar o destino todos os dias. Quem abandonou os próprios filhos pode hoje afeiçoar-se aos filhos alheios, necessitados de carinho e abnegação. O próprio Evangelho do Senhor, na palavra do apóstolo Pedro, adverte-nos quanto à necessidade de cultivarmos ardentemente a caridade para com os outros, porque a caridade cobre a multidão de nossos males. Então, se pudermos ser caridosos, amar o próximo como a nós mesmos, colocar esse amor em prática, arrepender dos nossos atos. Se a gente é inútil, vamos ser útil. Se somos orgulhosos, vamos ser humildes. Preguiçosos, vamos trabalhar. Então, até a vida social, a gente tem que levar de uma forma mais correta os nossos momentos de lazer, as nossas relações, sejam elas no trabalho, com amigos, na família. Então, vamos pôr em prática o amor, a caridade, o princípio de acordo com os ensinamentos de Deus. Para finalizar, o Livro dos Espíritos traz um questionamento. O aborto voluntário é um crime em qualquer que seja a época da concepção? Existe crime quando transgride a lei de Deus. A mãe ou qualquer pessoa cometerá sempre o crime, tirando a criança antes de nascer, porque está impedindo a alma de suportar as provas das quais o corpo deveria ser instrumento. Então, no Livro dos Espíritos, das questões 352 a 359, são abordados vários aspectos em relação ao aborto. Vale a pena dar uma olhada. No Livro Consolador, na questão 31, a reencarnação inicia-se com as primeiras manifestações de vida do embrião humano. Desde o instante do primeiro de tais manifestações, a entidade espiritual experimenta os efeitos de sua nova condição. Importa reconhecer, todavia, que o espírito mais lúcido, em contraposição com os mais obscurecidos e ignorantes, goza de quase inteira liberdade, até a consolidação total dos laços materiais, com um novo nascimento na esfera do mundo. O que ele quis dizer com isso? Que os espíritos mais evoluídos podem se manter em outras formas e continuar seus trabalhos na espiritualidade até o momento do nascimento, em que o perispírito vai fazer a união desse espírito com o corpo material. Agora, para aqueles espíritos mais ignorantes, obscurecidos, ele não goza dessa liberdade. Então, ele desenvolve, é um processo de desenvolvimento junto com o embrião. Quando o embrião está sendo formado, existe uma interpenetração de fluidos entre a gestante e a entidade então ligada ao feto. Existem consequências verificáveis? Essa interpenetração de fluidos é natural e justa. Não raras vezes, fenômenos sutilíssimos, como chamamos os sinais de nascença,
que somente mais tarde poderão ser entendidos pela ciência do mundo, enriquecendo o quadro de valores da biologia no estudo profundo das origens. Ou seja, existe sim a interação entre esse espírito e esse corpo físico da mãe. Daí, essa manchinha é uma forma de bolo, né, com alteração. E isso, o feto nasce com essa sinais de nascença. Então, pode sim estar ocorrendo essa interação entre o corpo espiritual reencarnante e o corpo material da mãe. Então, era isso, né, que eu tinha para passar. Espero que tenha conseguido ser clara, até porque foi uma ousadia, né, pedir para apresentar um capítulo de um livro que eu nem sabia que era tão difícil e tão complexo, e com um grupo tão já mais desenvolvido, tão mais, né, preparado do que eu. E como curiosidade, um caso interessante para reflexão. Abortada espontaneamente com apenas 19 semanas de vida, Walter sobreviveu por pouco tempo fora do útero, o suficiente para gerar uma comoção e marcar vidas. Essas fotos revelam a humanidade da criança não nascida. Elas provam, sem sombra de dúvida, que se trata de uma pessoa e não de uma partícula ou de um monte de tecido, de um aglomerado, né, de células. O que levanta a questão: por que é legalmente permitido acabar com uma vida de um ser humano não nascido? Então pensa, olha o tamanho desse ser. A mãe fez essas fotos no intuito de ter uma recordação desse aborto espontâneo, que aconteceu porque ela chegou no hospital, demorou e até que foi atendida, aconteceu espontaneamente mesmo um parto. E com isso pode-se ver que tem o quê? Um ser em formação. Olha a mãozinha, olha o pé. Então por que é permitido a gente classificar e permitir o aborto, e permitir o interrompimento de uma vida? E aqui as referências. Obrigada, Eliane. Vocês estão vendo os talentos escondidos? Né? Nós estamos abertos agora a colocações, a perguntas, quem quiser fazer. Cadê a nossa amiga do microfone? Cadê a Carlécia? Ah, tá ali, já com o microfone na mão, ó. A Cíntia e a Eliane está afiadinha. Alguém quer fazer alguma colocação? Renato, hoje você veio. Na semana passada nós perguntamos por você. Ah, a Leila vai perguntar. Ela vai complementar. Não, boa noite. Boa noite. É que eu estava vendo ali as colocações que ela colocou, muito oportuno, e me veio a preocupação quando há o relato de que a vida, né, que a ligação do espírito se dá mesmo antes da fecundação. Isso é preocupante, principalmente quando a gente trata da pílula do dia seguinte, né? Então, é um assunto assim muito amplo, é um tema muito difícil de debate, né? Até porque, quando você debate isso com o meio médico, eles juram de pé junto que não tem nada a ver, né? Eu já tive em vários debates dessa natureza, a respeito de alguns efeitos, de alguns fármacos que estavam para ser aprovados, inclusive como pílula do dia seguinte, né? E a gente recorreu até nas questões, nas obras jurídicas, para ver se tinha uma definição legal de quando realmente iniciava a vida, e não tem uma definição, não tem. Você pega Código Penal, você pega todas as obras e não encontra isso. Então, quer dizer, quando se dá realmente o início da vida? E isso preocupa muito, porque o consumo dessas pílulas é difundidíssimo, né, no mundo todo, não só no Brasil. Liberadas, são utilizadas até 72 horas após a fecundação. Tem várias pílulas, quer dizer, no Brasil existem poucas, mas fora do Brasil existem várias, inclusive algumas que, assim, ao meu entender, são abortivas, né, e são legalmente aceitas. Então, acho que é um tema que vale reflexão, vale discussão, porque é muito complexo, né?
No livro Clamor da Vida, da doutora Marlene Nobre, ela faz um debate bem amplo sobre, inclusive, os aspectos jurídicos. Era um trabalho em que ela se empenhava muito, só que ela faleceu em 2015 e eu não ouvi mais falar de como está esse processo na AME. Mas ela aborda ali nesse livro toda essa parte jurídica, essa discussão jurídica desse assunto que você está falando realmente, né? Porque como a Eliane falou, se não der tempo, né, se essa pílula impedir o encontro do óvulo com o espermatozoide, não é aborto. Mas se você pode tomar até 72 horas depois do ato sexual. E quem nos garante que essa fecundação já não foi feita? Né? A partir do momento da fecundação, entre o processo dela caminhar ali, daquele encontro que houve do óvulo com o espermatozoide, até chegar no endométrio para fazer a anidação, a célula está se multiplicando. É porque no meio médico o conceito é anidação. É anidação, justamente. Então, quando acontece a anidação, começa a vida. Quer dizer, nidou, a partir dali, se você fizer qualquer intervenção, é um aborto. Mas antes da anidação, não. E eles defendem isso de forma categórica. Agora, quais são os efeitos da pílula do dia seguinte? É alterar tudo. Altera a motilidade tubária, altera o endométrio, altera a mobilidade do espermatozoide. Quer dizer, uma série de fatores. Muco cervical, que impede a ascensão dos espermatozoides no trato genital. Quer dizer, são vários efeitos, né, que acontecem consequente ao uso que ele é um hormônio, né? A pílula do dia seguinte nada mais é do que um hormônio que vai fazer alterar todo esse processo, né? São doses altas, são doses altas que ocorrem todas essas alterações. Então, isso é muito complicado. E naquele item ali que me chamou a atenção, e se for antes da fecundação? Mais complicado ainda, né? Como que a gente monitora isso? Aí eu acho o seguinte, isso é opinião minha, tá? Nós há discussões aí que eu acho que extrapolam até o nosso campo de conhecimento, que está na área jurídica, está na área médica, né? Então, ela colocou um pedacinho ali que ela falou entre os pensamentos materialistas e espiritualistas, né? Que nós devemos optar pela ética. E a nossa ética, segundo o Evangelho, né? É a ética de Deus. Então, eu acho que no nosso jargão popular, se você tiver na dúvida, não ultrapasse. Porque você não sabe qual é o carro que vem lá na frente, pode chocar com ele de frente. Né? Então, essa é a minha opinião particular. Agora, a Noris quer falar alguma coisa? Gente, a gente precisa lembrar dos programas reencarnatórios que o André Luiz traz desde o livro Nosso Lar. Então, o projeto começa antes, como a própria Eliana falou, né? Então, é um projeto reencarnatório que foi interrompido. Se a gente analisar do ponto de vista da ciência, a ciência é a prova material do fato, né? Então, ela tem o ponto de vista material. E, enquanto espírito, a gente sabe que as obsessões fluem muito em processos abortivos, porque é um projeto de vida interrompida, é um projeto de aprendizagem interrompido, é um processo de resgate, de todo um contexto de uma encarnação fica ali interrompido, não é? Então, do ponto de vista espiritual, o prejuízo começa no projeto e não na anidação que a ciência justamente fala, porque é o que é palpável, é o que é provado, fisicamente falando. E o outro ponto que eu gostaria de abordar aqui com relação ao aborto é quando ela falou assim, por que a responsabilidade da mãe é maior? Porque a mãe, segundo a Ivone Pereira, ela chama a mãe de uma dispenseira de afeto. A mãe, ela é trabalhada no ponto do plano espiritual com todo o carinho que a lei divina nos envolve. Então, a mãe, ela é preparada para para ter essa ligação espiritual com o feto muito antes da gestação, muito antes da anidação, vamos falar em termos de ciência, né?
O outro aspecto é que a mãe é preparada para carregar o filho, amando-o sem ver, sem pegar, né? Só pega por fora da barriga, durante 9 meses, uma experiência que o pai não tem. Então, ela é toda preparada de afeto, de carinho, de sensibilidade, e tanto que quando a mulher engravida, ela tem um processo assim de regressão até, no sentido emocional, que ela fica mais sensível, ela fica mais vulnerável, né? Então é um processo, eu falo assim, que às vezes até a gente fica um pouco infantil, que é para aproximar do filho, né? Para ter aquela interligação. Nores, por favor. Parte do que a Derli falou, não se preocupem, gente. Parte do que a Derli falou era exatamente uma das coisas que eu ia colocar, que é o projeto reencarnatório, né? Que está em processo e que foi interrompido. Mas era outra coisa que eu queria dizer também, Leila. Tu és médica, tu podes, né, olhar a minha colocação aqui e me corrigir se eu estiver errado. Eu concordo que a ciência considere a gravidez a partir da nidação, sem dúvidas. Ali a gravidez pode ser detectada, inclusive, por qualquer exame médico. Já a nidação do óvulo fecundado vai aparecer, eu acredito, não é? Mas o fato é que o Espiritismo é muito claro quando fala que a vida acontece a partir da fecundação. Aquele famoso capítulo do livro Missionários ou Mensageiros? Missionários da Luz, que fala sobre a encarnação de Segismundo, eu considero assim, emblemático, né? Um ícone, quando a gente quer entender como acontece. Nem sempre é daquele jeito, nem sempre é assim que acontece o processo. Existem processos reencarnatórios que são tão assim compulsórios que não existe espírito nenhum conduzindo ali os genes ou promovendo que aquele corpo seja assim ou assado. É preciso que aconteça, é preciso que aconteça. Como vier, vem bem. É preciso que esse espírito reencarne muitas vezes. Mas o fato é que numa encarnação, mais programadinha, é daquele jeito, que conta ali. Então, na nidação, já existe a vida pelo estado. Só um pouquinho, eu tenho que concluir, porque senão eu vou me perder a minha linha. Então, é o seguinte, quando uma mãe usa de um contraceptivo abortivo, como pode ser que aconteça com a pílula do dia seguinte, pode ser que não aconteça aborto nenhum com a pílula do dia seguinte, simplesmente porque a mulher não engravidou, ela nem sabe. Ela acordou de manhã e disse, meu Deus, e agora se eu estou grávida? Toma a pílula do dia seguinte. Quando uma mulher toma um medicamento qualquer que é sabidamente abortivo, ela está cometendo, porque ela conscientemente, se eu estiver grávida, eu quero parar aqui. Então, isso é uma coisa. Outras coisas que eu acho, tem uma pergunta no Livro dos Espíritos também, que é tremendamente interessante. Eu estava procurando aqui, enquanto a Eliana estava falando, estava te ouvindo, mas eu estava procurando, eu não lembro do número dela, a Cíntia, a Derli, talvez lembre. É uma pergunta que diz assim, Kardec pergunta para os espíritos assim, sempre existe um espírito designado para um natimorto? Essa pergunta é muito interessante. Sempre existe um espírito designado para um natimorto? Eles respondem, nem sempre. Às vezes, aquela gravidez frustrada, nem sempre também, você falou muito... Aliás, eu queria antes disso cumprimentar a Eliana, viu? Porque foi genial, Eliana. Eu adorei te ouvir, estava o tempo todo falando aqui com a Violeta, viu? Muito, 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 muito bom. Mas ela foi brilhante ali naquilo. Mas, às vezes, uma gravidez frustrada não tinha espírito nenhum ali. Por que que isso acontece? A gente vai lá no Livro dos Espíritos e vai achar. Lá está explicado por que que isso acontece.
Então, nós temos que entender a responsabilidade da pessoa que faz. Então, é a responsabilidade da maternidade, a responsabilidade da paternidade. Até que ponto nós somos responsáveis no ato de fazermos uma nova vida. Então, vamos pensar 2 vezes. Se eu não estou afim, é preferível que eu me recolha um pouco até que eu tenha, antes de fazer uma bobagem como um aborto. Não é verdade? Até porque a gente tem os métodos para prevenir essa Exato. gravidez e não para eliminar Exato. essa gravidez. Porque no momento né? em que você impede que a fecundação ocorra, você está talvez impedindo algum processo reencarnatório. Mas Você está, talvez. Mas aquela criança vai vir para mim. Ela vem por essa via ou ela vem por outra? vem por outras. Ela aparece na minha porta, mas ela vem. Se eu só estiver interrompendo, mas se eu for mais longe e em vez de pegar um remédio que impede a fecundação, eu tomar um medicamento que impede a anidação, já ocorreu a fecundação. Ocorre na trompa. Daí ela cai no útero, vai no colchãozinho ali, no cobertor, que eu achei bonitinho ela falar, no cobertor que agasalha esse óvulo fecundado e faz com que ele cresça. Então é isso, eu acho, que a gente tem que ter em mente, né? A nossa responsabilidade na maternidade e na paternidade. Eu já falei. Eu acho que a pulga atrás da orelha foi o antes da fecundação. Esse que é o problema, né? Que a gente Por não causa do sabe. planejamento, como Eu acho que ainda tem muita coisa aí, desdobramentos aí, que a gente ainda não tem conhecimento, né? Para julgar e avaliar. Mas, assim, e o que eu puxo também disso daí é a questão do grande problema da bioética hoje, né? Que ela mencionou. E os embriões que são rejeitados, que estão congelados, que estão por aí. Eles têm espíritos ligados ou não, né? Leila, é interessante a gente lembrar que aqui nós respondemos pelo Código Penal, como a Eliane colocou. E a Noris tocou num ponto, o ponto da intenção. No Céu e Inferno tem o Código Penal da Vida Futura. Lá registra as nossas intenções, porque está, como ela bem colocou, nas leis divinas. Ela não citou o Código Penal, mas discorreu tudo o que o Código Penal traz para a gente como cumprimento penal das infrações que a gente cometer. Né? Então, eu conheço um caso que a criança hoje está com 3 meses, filho de médica, que ela tomou a pílula do dia seguinte e o bebê nasceu. Nasceu com 6 meses, teve um problema, foi para a incubadora, ela sofreu horrores, a mãe sofreu horrores, e o bebezinho hoje está lindo, perfeito, respondendo, é uma vida normal, enfim. Então, a gente não pode esquecer da intenção que nós temos diante de todos os fatos, não só desse, que o Código Penal da Vida Futura é a lei de Deus a nos planejar no plano de ação e reação, não é? Ligada a isso, eu também conheço um exemplo, filho de um médico também, trabalhou até comigo na época. A mulher dele fez uma série de exames radiológicos, tomou muita radiação e não sabia que estava gestante. E aí descobriu que estava grávida e foi feito todo um levantamento de quanto de radiação que ela recebeu, era 4 vezes mais do que o permitido, e ficou aquele impasse, né? Está indicado um aborto terapêutico ou não, e os pais resolveram permanecer com a gestação e continuar. Nasceu um bebê lindo, que a gente toda ficou chamando ele, colocamos um apelido carinhoso, mas assim, um bebê de 4 quilos, normal, maravilhoso, saudável. Então, a gente tem muitos, e como você está falando aí da pílula, aliás, é mais frequente ela não funcionar do que ela funcionar. Mas existem outras drogas, né, fora do país que têm um índice muito maior. Isso é preocupante. Né, isso é preocupante mesmo, né? Mais alguém?
Mas olha que ela está na frente? Pode passar para ela. Rapidão, é só porque ela falou no negócio, mexe comigo essa história de bioética, né? E de esse negócio de bioética e bebê de proveta, né? Eu acho isso muito bacana. Bebê de proveta, não, de uso de embriões. Então, como eu ando muito, não sou médica, todo mundo sabe que eu sou agrônoma, tá? Na outra encarnação é que eu vou ser, mas eu ando muito no meio médico nessa área e converso bastante com os médicos sobre isso. Então, essa história do bebê de proveta, eu já tinha uma posição, desculpa, não é bebê de proveta, de uso de embriões. Eu já tinha uma posição. Por conta do quê? Por conta do Dr. Joaquim Tomé, amigo da nossa querida Esther ali, porque o Dr. Joaquim Tomé foi uma das pessoas, para mim, mais esclarecedoras nesta área. Então, o seguinte, olha aqui a minha posição baseada no que eu aprendi com ele. Quando alguns embriões, ele não me falou assim, eu fiz isso e falei para ele. Ele falou, é isso aí. Quando alguns embriões são criados já única e exclusivamente para fins de pesquisa, e nós vemos a ciência genética avançar hoje muito mais do que qualquer outra ciência, eu nunca vi como está voando, não é a genética, né? Então, o que acontece? Eu perguntei, quando esses embriões são criados só com essa finalidade, por que a providência divina, infinitamente, soberanamente, bom e justo, como é Deus, nosso Pai, ia designar um espírito, sabendo de antemão que aquele embrião jamais iria vingar. Ele foi um embrião criado única e exclusivamente para botar no freezer e, no momento certo, usar as suas células. Então, a bioética, se pensar por esse lado, e quando o espiritismo puder provar, não é? Por A mais B, a ciência espírita estiver mais avançada, vai chegar nisso. Então, não vejo nenhum crime em usar um embrião desse tipo, ou abrir um freezer e dizer, esses embriões aqui estão velhos, nós não precisamos mais deles, precisamos acabar com eles. Não existe vida ali. Deus não designaria um espírito para nunca vingar, para ficar num freezer, ser usado as suas células e ele ser desfeito. Essa é a minha opinião, e o Dr. Tomé tem a ver com isso, viu, Esther? Tereza Cristina. Tem uma fala do Chico que eu acho que é maravilhosa, que quando foram fazer entrevista para ele, perguntar o que ele achava do aborto, e que ele fez, na verdade, uma mudança de paradigma total, que ele falou assim, eu agradeço muito a minha mãe por não ter me abortado. Eu acho essa fala maravilhosa, porque talvez quem pudesse falar isso, talvez sejam os fetos, né? Pena que eles não podem falar. Mas nesse livro, Missionários da Luz, o que me chamou muita atenção é que quando ele fala da preparação do espírito, e essa preparação aconteceu antes da concepção. E aí eu ampliei a reflexão até em relação ao próprio anticoncepcional, porque a partir do momento que você faz o uso, né, do anticoncepcional, você muda toda uma possibilidade da vida pessoal mesmo, né? Então, assim, essa questão do uso, né, do uso do próprio sexo em relação ao comprometimento, que eu acho que, de uma certa forma, hoje tem se banalizado muito isso, né? Assim, a ética do momento é essa, e eu fico ampliando a minha reflexão em relação a isso, né? O anticoncepcional também, até que ponto que cabe, até que ponto que afeta, né, na vida, ou nos espíritos que eventualmente possam estar sendo preparados, né? Nessa questão do anticoncepcional, a gente vai entrar na questão do livre-arbítrio da pessoa. Ela falou aqui, quando ela estava falando de gravidez frustrada, né? Existem as condições em que a mãe não quer, e aí é o livre-arbítrio dela. É preferível que ela impeça que a gravidez venha do que ela faça um aborto, mesmo que ela tenha combinado isso na espiritualidade, né? A gente vem com um planejamento, mas a gente tem livre-arbítrio.
E pode mudar esse planejamento, sim. Nós não temos um fatalismo nas nossas vidas, né? Existe uma autodeterminação nossa, de um planejamento que a gente fez ao reencarnar, mas que o nosso livre-arbítrio pode alterar determinadas coisas nisso daí, justamente porque nós temos direito de escolha. A não ser que fosse uma situação compulsória, que eu tivesse que nascer numa condição completamente dependente, deficiente, qualquer coisa assim, que eu não posso mudar isso. E aí eu teria que levar minha vida a termo dessa forma. Mas se eu sou dona, ela falou muito de ser dona do corpo, nós somos donos do nosso corpo, temporários, mas somos. Então nós fazemos escolhas acerca do que a gente faz com esse corpo. Por isso que existem os excessos, os abusos, os suicídios, os abortos, né? Todas essas coisas. Nós podemos escolher o outro lado também. E na questão da ética, eu não diria que a ética do momento é essa banalização do sexo. Eu acho que a ética é sempre a ética. Eu acho que é um modismo. As pessoas estão como num pêndulo. Já foram de um lado onde o excesso de podação, vamos dizer assim, né? O excesso de proibições era muito grande. Estamos do outro lado agora, onde os excessos de permissividade são grandes também, que a gente tem que chegar no meio. Tudo fazendo parte desse processo evolutivo em que o espírito está escolhendo. Quem escolhe chegar no meio primeiro, evolui mais rápido. É por isso que as nossas caminhadas não são iguais. Cada um caminha de acordo com o seu entendimento, por causa do uso desse livre-arbítrio. É assim que eu acredito. Então, o uso do anticoncepcional, ele é muitas vezes terapêutico por causa de problemas de saúde, nós temos que lembrar disso daí. E a mulher vai usar aquilo ali justamente para impedir outros processos mais sofridos, né, de permitir que o espírito venha e depois mandar ele embora de uma forma tão violenta. Então, impeça o processo da gravidez até o momento de se sentir segura. Para de tomar um anticoncepcional e engravida. É um processo de escolha. E nesse, como você mesmo disse, nesse momento todo tão permissivo que nós estamos vivendo, é até bom que exista o anticoncepcional, que existam métodos preventivos de proteção, para evitar processos de sofrimentos maiores, né? Isso é o que eu acredito. Não sei se vocês querem dizer alguma coisa. O Tom quer falar? Quero falar um minutinho aqui. A gente está olhando agora com essas discussões hoje, porque o nosso pensamento permite. A nossa intelectualidade hoje é mais moderna. Mas se nós olharmos aqui, a 1700, 1750, não existia nem a definição do sujeito individual, né? Não existia na configuração do pensamento, da sociedade como um todo, que você é um ser individual, você era parte de um Estado como nação, né? A nação era sua dona. Então não existia a definição do ente individual. Isso quer dizer que isso vem avançando. Hoje nós temos isso. Então quando a gente estuda a evolução em dois mundos, evolução é a palavra-chave aqui, né? Então hoje nós estamos discutindo o aspecto material do aborto ainda assim, porque a ciência material, não tem a definição efetiva da existência do espírito, né? Porque não está definindo. Há pouco tempo atrás, nós éramos nada, só matéria, né? Surgiu lá o Freud, começou a olhar o pensamento da pessoa. Então veja que o ser individual como entidade, ela ainda está imatura, no processo da ciência, né? Então eu olho assim como se fosse assim, a ciência numa trajetória, ciência material, e a ciência espiritual numa trajetória de intersecção amanhã, né? As duas ciências vão se interagir amanhã, de modo que a ciência material, ao encontrar a ciência espírita, essas discussões nossas hoje, elas vão cair por terra, porque aí estará definido o ser individual, materialmente, né? E também a prova da existência do espírito. E, portanto, quando é que surge a vida? Essa palavra, essa resposta vai ser dada quando interagir a ciência material e espiritual. Quando? Eu espero que seja logo, né? Então a discussão nossa hoje é necessária para a evolução, mas amanhã a resposta vai ser dada, graças a Deus. Vou passar a palavra aqui para a Eliane e depois a Derli encerra, né, Derli? Tom,
como você colocou, eu acho que não está sendo perdido mais essas discussões, porque hoje existem até associações médicas espíritas. Então, durante as referências biográficas que eu fui procurando, igual o livro Clamor da Vida, foi escrito por uma ginecologista. Então, ela está na classe médica, mas ela já evoluiu a questão espiritual. Então, mais do que se pensa, isso tem sido discutido. Entendeu? Que quando que entra essa parte de reprodução, essa parte de vida, então eu acho que o pontapé inicial já foi dado. E muito em breve, eu acho que a gente vai ter essa unificação. Porque muitas vezes a ciência prova a espiritualidade. Em contrapartida, aquilo que eles não conseguem achar, eles buscam lá também. Então, hoje já existe esse caminho. A busca da ciência pela espiritualidade e da espiritualidade pela ciência para provar aquilo que a gente não dá conta, né? Então, eu acho que vai chegar um ponto, principalmente quando a gente vê as associações médicas espíritas, quantos palestrantes médicos, então a gente está vendo a colega aqui estudando, então, assim, eu acho que está mais avançado do que a gente pensa.